começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Curso ensina a administrar o tempo, um dos maiores desafios do trabalhador moderno. Especialistas apontam os prejuízos do trabalho noturno na saúde e vida do trabalhador. Como se tornar um bom líder? Veja a entrevista com o psicólogo e administrador Miguel Visioli, que também é professor da Fundação Dom Cabral. Ele vai falar sobre autoconhecimento e gestão de pessoas. Curso ensina a administrar o tempo, um dos maiores desafios do trabalhador moderno. É tanta coisa para fazer, casa, filhos, estudo, trabalho e mais trabalho. Se para você 24 horas parecem não ser mais suficientes para tantas tarefas, uma boa notícia. Administrar o tempo é possível, por mais atribulada que seja a sua rotina. Achar que o tempo não é suficiente é um dos nossos grandes enganos. Pelo menos é o que afirmam estudiosos do assunto. Aqui no TRT de Goiás, magistrados e servidores vêm passando por um treinamento bastante útil nos dias atuais: o gerenciamento do tempo, tanto dentro do ambiente de trabalho quanto fora dele. O treinamento foi dirigido pela psicóloga Marina Cansado e revelou técnicas importantes para um melhor aproveitamento do tempo. Definir o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Estabelecendo as prioridades, é possível organizar o que se faz ao longo do dia, ao longo do mês e ter um tempo mais produtivo. Quais os erros mais frequentes que cometemos no gerenciamento do nosso tempo, no trabalho e fora dele? Eu acho que o erro mais problemático hoje em dia é o tempo que a gente perde com atividades circunstanciais. Conversas no telefone que também não geram nada, fofoca, esse tipo de coisa é o que faz a gente perder mais tempo na vida, no trabalho e que não agrega valor, né? E a gente acaba não tendo tempo para fazer as coisas que são muito importantes. Magistrados e servidores foram alertados para as próprias falhas no gerenciamento da rotina, não só no trabalho, mas na vida. Ao mesmo tempo, compreendiam o quanto podiam ganhar com planejamento e priorização de tarefas. Que ele passa não tem volta mais, né? Que eu aprendi no curso. E agora eu aprendi a utilizar melhor o tempo. Inclusive estabelecer prioridades, assim, aqueles critérios que ela fez a dinâmica de importante, urgente e circunstancial. Eu acho que isso eu aprendi muito e estava assim, julgando muitas coisas circunstanciais. O avanço tecnológico nos trouxe uma velocidade muito grande de informações, mas não aumentou o tempo. Então o homem hoje convive com as mesmas 24 horas desde os nossos ancestrais conviviam. A gente acaba tendo informação demais, tarefas demais e tempo de menos. Então esse é o grande desafio do homem moderno, é exatamente administrar o tempo para conseguir dar conta de tantas informações e tantas tarefas. Devido às diversas atividades que a gente tem no trabalho da gente, mais as atividades que temos em casa também, a gente não tem aquele tempo de parar para administrar o tempo, entendeu? E principalmente assim, às vezes a gente pensa que tem muita coisa para fazer e acaba se atribulando já antes do início das coisas devido ao acúmulo de atividades que tem. A psicóloga alertou também para os chamados ladrões de tempo, entre eles a televisão, os e-mails do tipo corrente e as conversas gastas com fofocas. A coisa mais importante é ter em mente as prioridades e fazer um planejamento por escrito, ter uma ferramenta de planejamento que pode ser um arquivo no computador, pode ser uma agenda no papel, mas algo que você faça um planejamento e se atenha a ele. A televisão ainda é o grande ladrão do tempo? Olha, eu acho que a televisão está perdendo esse status de grande ladrão. Hoje, as redes sociais e o uso na internet, né, principalmente nas redes sociais, são realmente o maior ladrão de tempo. A gente perde muito tempo com isso e com e-mail. Aqui vão algumas dicas para gerenciar melhor o seu tempo no ambiente de trabalho. Abra os e-mails no máximo 2 vezes ao dia. Quem fica o tempo todo olhando o seu correio eletrônico geralmente tem o perfil de uma pessoa ansiosa. Quando abri-los, responda-os imediatamente. Coloque aqueles e-mails que necessitam de maior atenção e demandam mais tempo na sua lista de prioridades.
Cuidado com informações em excesso. Desenvolva um senso crítico em relação ao que deve ou não ser lido. Determine um tempo fixo, 30 ou 45 minutos, no máximo 1 hora. Evite deixar papéis com anotações soltos em sua mesa. O ideal é colocar todas as anotações num único lugar. A agenda continua sendo a melhor amiga para administrar o tempo. Seja sempre claro e objetivo ao falar ao telefone no seu trabalho. Evite tratar de qualquer assunto que não seja relacionado ao trabalho. Vá direto ao assunto. Concluído o diálogo, agradeça e encerre o contato. Só atenda o celular quando for alguém com quem você não pode deixar de falar. Retorne as ligações num horário que não prejudique o seu trabalho. Para evitar abusos, você precisa aprender a dizer não e a ser firme. Diga à pessoa que o interrompeu que você está ocupado. Se estiver escrevendo e alguém entrar em sua sala, não solte a caneta. Caso contrário, essa pessoa achará que você tem tempo de sobra para ouvi-lo. Não há como evitar os imprevistos. Para isso, mantenha um espaço de tempo livre na agenda para cuidar desse tipo de problema. Dessa forma, o imprevisto estará relativamente previsto dentro de sua programação. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas trabalham no horário noturno. Com o sono prejudicado, o trabalhador fica mais vulnerável a vários tipos de doenças. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas trabalham no período noturno. Com o sono prejudicado, a pessoa fica mais vulnerável a vários tipos de doença. Quem trabalha à noite sabe como é difícil passar o dia acordado. O raciocínio fica mais lento e situações cotidianas, como a ida ao banco, tornam-se um desafio complexo. Tudo isso porque, sem uma boa noite de sono, a pessoa fica com a atividade metabólica alterada, o que pode prejudicar a saúde do trabalhador. Fazia 38 anos que eu trabalho à noite. Eu sempre trabalhei à noite, né? Sempre fui garçom. Olha, no começo é um pouco difícil, né? Precisa trocar o dia, aliás, a noite pelo dia, né, para dormir, mas depois, com o tempo, a gente vai acostumando, né? Hoje para mim é normal. Chego, durmo, por exemplo, trabalho até 1, 2 horas da manhã, chego em casa, durmo normal, levanto 7 horas da manhã para levar a menina no colégio e dou uma cochilada na parte da tarde, tudo normal para mim trabalhar. Cerca de 15 milhões de brasileiros exercem atividades no período noturno. Essas pessoas têm maior chance de contraírem doenças como gripes, cefaleia e obesidade. Uma das motivações para os profissionais atuarem à noite é a remuneração maior. Eles recebem 20% a mais do que se trabalhassem de dia. São direitos de quem faz trabalho noturno. Jornada das 22 às 5 da manhã. Hora de trabalho de 52 minutos e 30 segundos. Hora de descanso, 60 minutos. Adicional noturno, mínimo de 20% sobre o valor da hora trabalhada. E hora extra, 50% sobre o valor da hora de trabalho. É acumulativa em relação ao adicional. Depois de muito tempo, a gente trabalhando à noite, o metabolismo acostuma. Mas no início, geralmente, a gente sofre bastante. Dá um pouco de sonolência, mas em determinados horários, quando a pessoa é o costumeiro dormir, certo? Em casa, mas com espaço de tempo isso acaba. Alimentação, a gente não pode, eu pelo menos não alimento à noite, só até às 16 horas. Olha, no início da carreira, da profissão da gente, a gente sente mais na madrugada, né? Mas com o passar do tempo isso acaba. Quem dorme de dia tem sono curto e menos profundo. Procure ambientes tranquilos e sem claridade para não afetar ainda mais o desenvolvimento do sono. Alimente-se de forma equilibrada. Trabalhadores noturnos têm 40% mais chances de ter doenças digestivas. Exija da empresa turnos adequados ao seu metabolismo. Se perceber prejuízo à saúde, procure um médico. E no bloco de entrevistas, o psicólogo e administrador Miguel Visioli, que também é professor da Fundação Dom Cabral, vai falar sobre gestão de pessoas e autoconhecimento. Veja a seguir. São muitos os desafios enfrentados pelas pessoas que assumem cargos de chefia, tanto em empresas como em órgãos públicos. Para se ter sucesso ao liderar um time, seja ele pequeno ou grande, é preciso, em primeiro lugar, ter um bom conhecimento de si mesmo.
para então entender o outro. E para falar sobre as técnicas mais utilizadas atualmente na formação de líderes, conversamos hoje com psicólogo, administrador e mestre em recursos humanos com foco em desenvolvimento de executivos, Miguel Visioli. Miguel Visioli também é professor da Fundação Dom Cabral e autor de livros. Obrigada, Miguel, por estar aqui conosco no Hora Extra. Eu que agradeço, Fabiola, a oportunidade. Quais são os principais desafios enfrentados hoje na formação de líderes, Miguel? Olha que pergunta, hein, Fabiola? Porque os desafios para ser um líder hoje são mais complicados, mais extremos do que eram no passado. Sempre foi um grande desafio, na verdade, ser um líder, não é? Porque líder significa ter poder de influência sobre as outras pessoas, né? E conseguir com que as coisas sejam feitas. Mas hoje, tendo em vista essa revolução que a gente percebe no mundo, no sentido de que as pessoas têm sido muito mais exigentes com relação à sua participação nos processos decisórios, quando a gente vê essa juventude hoje questionando muito o que é pedido a eles, né? Não funciona mais mandar, não funciona mais dar ordem às pessoas. O que funciona hoje é o diálogo. E o grande desafio que eu percebo hoje é que os líderes, na sua maioria, não aprenderam ainda, não conseguiram se adaptar a essa nova necessidade, a essa nova demanda que surge no mundo, principalmente com o pessoal mais jovem. Então, o grande desafio é o líder aprender que ele precisa se flexibilizar, ele precisa se adaptar a essa nova realidade, com comportamentos totalmente diferentes a que ele está acostumado. Isso significa, então, que é mais difícil ser chefe hoje do que há 10, 20, 30 anos atrás? É bem mais difícil. Aliás, a palavra chefe a gente até evita usar, né? Porque chefe tem a ver com essa noção do passado, né? Que era aquela coisa mais mandatória, mais autoritária. Então, a gente trocou essa expressão chefe por líder mesmo, porque líder tem o significado de que é a pessoa que cresce junto com o seu liderado. É a pessoa que possibilita o crescimento das pessoas. Não é só aquele que manda as pessoas fazer, não é? Mas é aquele que compartilha as decisões, as ideias, as experiências e os conhecimentos também. E o ambiente de trabalho se torna mais agradável para todo mundo, né? Pois é, eu diria que essa é uma das grandes vantagens desse novo estilo de liderança, mesmo que os líderes ainda tenham muita dificuldade para chegar lá. Mas é isso, é um ambiente de trabalho mais saudável, é um ambiente onde a gente, ou as pessoas, né, podem acordar de manhã e falar, que bom eu vou trabalhar, e não aquela coisa de acordar e falar, que coisa, meu Deus, eu tenho que trabalhar. E no fundo, as pessoas rendem mais nesse tipo de ambiente, porque isso facilita o alcance da própria felicidade no final das contas, né, da satisfação pessoal. Mas existe ainda a figura do líder nato, aquele que já nasce com aquele espírito de liderança? Essa pergunta é clássica e a resposta que eu costumo dar é a seguinte, é que há pessoas que nascem com uma tendência, a gente pode até chamar de um dom, para liderar de uma maneira mais tranquila ou mais natural, eu diria. Mas aprender a liderar, em se encarando liderança como o poder de influenciar, a capacidade de influenciar as outras pessoas, ela pode ser aprendida por qualquer um, né? Desde que a pessoa tenha condições básicas, que tenha uma articulação básica de comunicação, qualquer um pode ser um bom líder hoje em dia. Qualquer pessoa pode se tornar um bom gestor? Pode e deve, eu diria, né? Porque acho que é a responsabilidade básica de um líder, de um gestor, ser um bom gestor. A questão é o que significa ser um bom gestor, né? Hoje, a corrente mais moderna que determina ou identifica o que é um bom gestor, é um gestor que entende as características das pessoas ou da pessoa que trabalha com ele e se esforça para se adequar e para se amoldar e atender as necessidades que essa pessoa tem. Porém, para entender as necessidades da outra pessoa, é absolutamente indispensável que ela entenda as suas próprias necessidades. Como ela é, qual é o seu jeitão, qual é o seu temperamento, quais são as suas tendências. Por exemplo, se você tem uma pessoa, que é a maioria, aliás, que tem uma tendência de atuar de forma mais centralizada, né, mais autoritária até, não é com todo mundo que isso vai dar certo, porque se ele tem alguma pessoa que trabalha com ele, que precisa e pode ter mais liberdade e fazer as coisas do jeito que ela pode fazer e sabe fazer, por que ele vai ficar mandando? Então ele tem que entender
que ele tem que adaptar o seu comportamento, na verdade. Não existe um comportamento correto de líder. Na verdade, o comportamento correto de líder é se flexibilizar, é se adaptar às necessidades e características das pessoas que trabalham com ele. E é o chamado bom senso também, né, no ambiente de trabalho, ele saber entender quais são as necessidades de cada um. Exatamente, eu iria além do bom senso, eu diria que é sensibilidade interpessoal, sensibilidade para se colocar no lugar do outro. Eu não quero dizer com isso que ela vai perder o foco no resultado, que tudo vai ser uma loucura, né, um caos total, cada um vai fazer o que quer, não é isso. Obviamente que os procedimentos, os processos básicos estão lá para serem cumpridos. Mas ele tem que saber respeitar essas diferenças individuais, porque isso vai trazer mais satisfação, isso vai trazer, no final das contas, mais resultado. É possível, então, aprender a ser mais sensível? Isso é complicado, né? Mas eu diria que existem técnicas onde a pessoa pode se tornar consciente de que essa sensibilidade é essencial para o seu próprio sucesso. Porque é importante que o líder tenha em mente que o sucesso do seu liderado é que garante o seu sucesso. Essa relação deve ser simbiótica, né? Não é uma relação de competição, mas é uma relação de cooperação. E quais seriam os erros mais frequentes cometidos, o que não se deveria fazer numa gestão de pessoas? Eu diria que o erro mais crasso, mais sério, é o erro de assumir que toda a verdade está com ele. Que ele sabe como tem que ser feito, quando tem que ser feito, quem tem que fazer, da forma que tem que ser feito. Ou seja, muitas vezes o líder se imbui, até por uma questão cultural, de que todas as respostas estão com ele e tem que estar com ele, porque se não estiverem, ele está demonstrando fraqueza ou insegurança. E é uma inverdade isso, na verdade. Quando ele demonstra que ele também precisa aprender, ele cria uma relação muito mais saudável com as pessoas que trabalham com ele. E como que uma pessoa pode se conhecer mais também? Existem técnicas aplicadas para isso? Mas sobre esse assunto a gente fala no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Nós estamos conversando hoje com Miguel Visioli, psicólogo, administrador e professor da Fundação Dom Cabral e mestre em recursos humanos. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o psicólogo e administrador Miguel Visioli, que também é professor da Fundação Dom Cabral. Nós estávamos falando sobre autoconhecimento e gestão de pessoas. Miguel, quais técnicas podem ser usadas para a pessoa se conhecer melhor e se tornar um líder melhor? Bom, existem algumas, na verdade. Mas, em primeiro lugar, eu queria enfatizar que a pessoa precisa querer se conhecer melhor, né? Porque senão não adianta nada, pode ser a técnica mais maravilhosa do mundo que não vai funcionar. Mas as mais básicas são assim, existem instrumentos que facilitam esse autoconhecimento. Existem instrumentos de identificação de características pessoais, alguns no mercado e muito bons, na verdade. Então, são técnicas ou instrumentos que a gente aplica para fazer isso. Existem processos de avaliação ou de levantamento de percepção das pessoas que trabalham com esse líder. Ou através de entrevistas, quer dizer, o consultor vai e entrevista as pessoas que trabalham com o líder, seus subordinados ou seus pares, não é? Porque normalmente a percepção que os outros têm da gente, ela diverge um pouco da nossa autopercepção. Então esse é um instrumento muito valioso, que a gente chama até de 360 graus, porque a gente conversa com várias pessoas sobre este líder. Isso pode ser feito por entrevistas ou pela internet, tem alguns mecanismos, mas eu diria que são as melhores alternativas para se identificar qual é a natureza da pessoa e quais são os comportamentos que ela apresenta no dia a dia. Existem características que a pessoa já possui que a tornam mais apta para lidar com gestão de pessoas? Há sim algumas características que facilitam, seriam aquelas pessoas que têm um certo dom, como a gente falou daqui a pouco, mas existem também pessoas que têm mais dificuldade por terem tendências de comportamento que acabam travando uma gestão mais adequada de pessoas. No seu livro, Liderança, a Força do Temperamento, você fala um pouco sobre isso? Falo bastante, na verdade esse é o tema principal, porque o líder parte de uma pesquisa que eu e a minha colega coautora fizemos,
no sentido de identificar qual é a grande ou a mais forte característica dos líderes brasileiros. A gente tem mais de 100 mil aplicações de um instrumento chamado NBTI, e ali fica muito fácil constatar a presença de apenas um tipo ou de apenas um temperamento, como a gente costuma chamar. E esse temperamento tem como tendência de comportamento ser mais conservador, mais resistente às mudanças, ser muito mais crítico do que elogioso, de poder, de tentar ou tender a ver muito mais os erros do que os acertos, de querer e ter uma liderança muito mais centralizadora do que democrática. Então isso é absolutamente claro e fica muito claro nessa pesquisa. Então o livro começa por aí, mostrando essa realidade brasileira e por que é tão difícil mudar os comportamentos dos nossos líderes. Não é? E no final do livro ele apresenta uma alternativa, uma metodologia para ajudar os líderes no seu desenvolvimento. E para ser um bom líder é preciso sempre estar se atualizando, fazendo cursos. Sem dúvida que é. Mas essa é uma mudança também que a gente percebe hoje no investimento que as pessoas, as empresas e as instituições estão fazendo nesse sentido. Porque não adianta fazer cursos técnicos, né, de conhecimento técnico, mais voltados para o mundo cognitivo e da prática. O que a gente vê hoje é um investimento muito mais forte, muito mais maciço nas competências comportamentais, nas questões atitudinais. E isso é que é bonito de ver, isso que me entusiasma, e esse é o trabalho que eu gosto de fazer. Porque não adianta a pessoa ter uma técnica maravilhosa, saber fazer alguma coisa, algum processo, algum produto absolutamente de uma forma estupenda, se ela se comporta de uma maneira totalmente inadequada. Não é? Então a atuação é muito mais hoje, ainda bem, em nível atitudinal e comportamental do que nos aspectos mais técnicos, vamos chamar assim. Essa tendência também está se verificando também nas entrevistas de emprego. As pessoas buscam mais a inteligência emocional do que a própria capacidade técnica para o cargo, não seria isso? Exatamente, porque é fácil perceber o seguinte, as competências técnicas são fáceis de serem aprendidas, na verdade. As competências emocionais ou comportamentais são mais difíceis de serem adquiridas e desenvolvidas. Você é professor da Fundação Dom Cabral, está aqui em Goiânia para ministrar cursos na área de formação de líderes para o TRT de Goiás. Podia falar um pouquinho sobre a Fundação? Sim, sem dúvida. Eu sou professor associado da Fundação Dom Cabral já há 3 anos, com muita honra, aliás, porque é uma instituição muito forte no que diz respeito ao desenvolvimento de capacidades de liderança e de negócio. É uma escola de negócios, na verdade, e ela foi considerada no ano passado como a 3ª escola de negócios do mundo, competindo com escolas muito famosas, inclusive Harvard. Então, é uma escola de ponta e eu me sinto muito orgulhoso de poder trabalhar com eles. Bom, você está em Goiânia para ministrar esse curso de formação de líderes para gestores do TRT. Isso. Como é que é esse assunto, a questão da formação de líderes na gestão pública? Olha, é muito legal fazer esse tipo de trabalho. Não é a primeira vez que eu trabalho com gestor público e eu tenho aprendido muito com o gestor público. Porque tendo em vista as condições, as relações, né, de trabalho, de emprego que existem no setor público, o líder tem que ter uma atuação diferenciada. Eu diria que os gestores públicos estão sendo forçados a se comportar de uma maneira mais moderna muito antes que os executivos de empresas privadas. Porque a relação diferenciada, o gestor público tem que ter uma habilidade, uma capacidade de se colocar no lugar do outro e usar argumentos que reforcem o seu poder de influência, muito maiores até do que um executivo que trabalha numa empresa privada. Isso para mim tem sido uma aprendizagem muito bonita. E além disso é muito bacana de ver a dedicação, o entusiasmo e o empenho que todos têm tido assim, nessa coisa de enxergar esse mundo da liderança como uma forma tão bonita. E isso também elimina o mito da questão do servidor público, né, que não está interessado em se atualizar. Pois é, sinceramente, eu até tinha um pouco desse preconceito, talvez como todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros. E para minha surpresa eu vejo assim, todo mundo muito interessado, muito envolvido,
e aprendendo e se comprometendo com mudanças que para mim soam assim uma coisa muito bonita, muito entusiasmante até. Obrigada, Miguel, pela entrevista, Hora Extra. Muito interessante, por sinal, na questão do autoconhecimento e formação de líderes. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz por estar compartilhando um pouco dessas questões com o seu público. Bacana mesmo. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Mais notícias sobre o TRT de Goiás você pode conferir no Facebook e no Twitter. Até mais. Na edição do Hora Extra desta semana, você confere as seguintes notícias. Curso ensina a administrar o tempo, um dos maiores desafios do trabalhador moderno. Especialistas apontam os prejuízos do trabalho noturno na vida e saúde do empregado. E como se tornar um bom líder? Veja a entrevista com o psicólogo e administrador Miguel Visioli, que também é professor da Fundação Dom Cabral. Ele vai falar sobre autoconhecimento e gestão de pessoas. Não perca!